Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 6 de fevereiro de 2025. E na noite das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós estamos agora nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. E hoje vamos estudar o item 7. E aí convidamos o nosso irmão Alexandre Serafim, que é sempre gentil, aceitando o nosso convite, para conversar conosco sobre esses itens. Eu considero o capítulo mais bonito do Evangelho, o Cristo Consolador, não é? São os textos do Espírito de verdade, que é o nosso Mestre Jesus, que vem nos trazer, né, o consolo que tanto precisamos e cada vez mais necessitamos. E eu quero agradecer muito ao Alexandre por aceitar o nosso convite, tá bom, Alexandre? E o Eu que senhor... agradeço o convite aí para poder falar alguma coisa, né? Dentro das minhas possibilidades. Vamos Ah, tentar destrinchar um pouquinho esse item 7. com certeza, vamos destrinchar, vamos conversar. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem desse livro aqui, ó, Novas Mensagens, a mensagem do dia, volume 2 de Sheila Espírito, e o médium é Clayton Levi. E a mensagem escolhida para a noite de hoje foi capítulo 17, Possibilidades. Tua vida não se resume nas possíveis dores físicas ou morais que carregas. Trazes em ti infinitas possibilidades de progresso e elevação. Assim, não te deixes arrastar pelo tóxico do desânimo, nem permitas que o fogo da precipitação te agraves às situações difíceis. Ora, serve e trabalha. Ergue-te do torpor que te anestesia a alma e faze algo em teu favor. Uma prece, uma página de ideias libertadoras, um gesto de amor podem, ainda hoje, modificar o panorama sombrio em que te debates, descerrando o cenário de luz em que podes viver. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos amigos espirituais, nossos orientadores, a Francisco de Assis, o orientador de nossa casa, e a todos aqueles que estão sempre prontos a ajudar a quem necessite. São todos eles encaminhados, orientados, né, pelo nosso Mestre Jesus. Estão aqui trabalhando para nos ajudar, para que a cada dia a gente possamos nos aproximar, né, com mais coragem, com mais força do nosso Pai, como Ele nos pede. E assim, Senhor, nesse momento em que nos preparamos para mais uma reunião pública, te pedimos amorosamente que abençoe o nosso irmão Alexandre, que ele possa nos trazer parte do seu conhecimento, das suas reflexões, para nos ajudar no entendimento desse capítulo Cristo Consolador do Evangelho, que tanto consolo tem nos trazido ao longo de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, onde quer que estejamos. E nesse momento, Pai, de muita paz, onde sentimos a Tua presença em torno de nós, também queremos te pedir por aqueles que estão sofrendo, e são muitos, Senhor, que eles possam receber o Teu abraço, a Tua proteção, o Teu esclarecimento, o Teu consolo, Senhor. Abençoa, Pai, esses irmãos mais necessitados. E nos dê a permissão para iniciarmos esse momento a nossa palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Alexandre, você tem até 7h20, se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Para concluir teus pensamentos, fica à vontade. Que Jesus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Tranquilo, não vou segurar vocês tanto tempo, senão vocês vão ficar aí cansados de me ouvir falar, né? Eu montei mais ou menos algo dentro de um objetivo, assim, de forma mais clara e objetiva, que eu acredito que em questão de
de 40 minutos a gente consegue aí colocar todas as impressões, né? Como você mesmo falou, Rose, esse capítulo da instrução dos Espíritos, do Advento do Espírito de Verdade, cada item, apesar de ser mais ou menos um parágrafo cada item, eles contêm um volume de informações assim muito grande e às vezes até difícil de a gente conseguir entender. Então, esse parágrafo, que é o item 7, eu separei algumas, eu dividi em algumas partes, porque cada uma dessas frases nos arremete a vários pensamentos, a vários entendimentos e nos joga em várias áreas do próprio Evangelho, para que a gente possa ter um entendimento maior do que está sendo ali falado pelo Espírito de Verdade, né? E ele já começa assim de uma forma muito interessante, né? Ele fala assim: eu sou o grande médico das almas. Isso quer dizer que ele veio tratar o espírito. Ele não falou, sou o grande médico do corpo físico, né? Sou o grande médico das almas. Então, ele veio tratar o espírito, porque, na verdade, o adoecimento do corpo, do físico, nada mais é do que um reflexo do adoecimento do próprio espírito, né? Que se reflete no nosso corpo físico como um mecanismo de ajuste, de correção. E ele fala que vem principalmente pelos fracos, pelos sofredores, pelos enfermos, que são seus filhos mais queridos. Mas se nós formos analisar com um pouquinho mais de profundidade a nossa situação atual, dentro ainda de um planeta de provas e expiações, todos nós, dentro de um certo grau, vamos dizer assim, temos as nossas fraquezas, né? Temos as nossas quedas. Muitas vezes você pensa que está dentro de um padrão, quando você vai ver, você escorregou de novo, né? Isso a gente vê em todas as áreas, em todas as religiões, inclusive no próprio Espiritismo, né? Sempre um ou outro acaba tendo uma queda. Se não fosse assim, o doutor Inácio não teria feito o hospital psiquiátrico, um plano espiritual, onde uma grande parte deles são espíritos ali em tratamento. Todos nós temos sofrimentos, né? Eu não conheço ninguém nesse planeta encarnado aqui, ou alguns desencarnados em dimensões aí mais sofredoras, que não tem algum nível de sofrimento, né? Que não tem um adoecimento, que não tem um problema familiar, que não tem um problema no seu trabalho, que não tem uma dificuldade para ser enfrentada. E todos nós temos as nossas enfermidades, né? Todos nós somos espíritos ainda adoecidos. Se não fosse assim, não estaríamos aqui nesse planeta, já estaríamos em outras orbes de uma evolução. Então, quando ele fala que vem principalmente para fracos, sofredores e enfermos, eu considero que ele veio para todos nós, não veio só para uma classe, porque todos nós nos encaixamos dentro dessa situação. Se nós formos observar o nosso planeta, ainda nós temos muito orgulho, ainda temos muita vaidade, muito egoísmo, intolerância, muita mágoa, né? Muito rancor, muita ira, em situações diferentes de um para o outro. Um pouco mais de uma coisa, um pouco mais de outra. Um já conseguiram dominar um aspecto, mas ele tem que dominar outro. Então, quer dizer, nós estamos ainda envoltos numa situação ainda de fraqueza, de vulnerabilidade, de sofrimento, de enfermidades que o Espírito de verdade veio para nos auxiliar, para nos tratar e para salvar. E ele fala: vinde a mim e serão consolados. Ele não falou, eu vou até vocês. Ele falou, vinde a mim. Ou seja, nós temos que ir para ele. E essa é a parte difícil, né? Porque Jesus falou, segue-me. Mas ele falou também, podeis beber do cálice que estou para beber? Eu acho muito difícil nós, no estágio que nós estamos, conseguir beber desse mesmo cálice. Ainda não estamos prontos, ainda não estamos preparados. Por isso que estamos nesse processo de mecanismo evolutivo através das diversas encarnações para irmos evoluindo gradativamente. Quer dizer, é uma permissão fantástica do ponto de vista divino, nos permitir a vida e a continuidade da vida para que possamos aprender e evoluir. Então, para que a gente possa chegar perto e atingirmos uma consolação melhor, ele está nos falando que nós temos que gerar
um esforço íntimo de melhoria, de modificações, de mudanças. E aí eu lembro até Allan Kardec, né, que ele falou: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então nós temos que gerar esse esforço interno para poder ir de encontro a essa consolação que nos está sendo oferecida para o tratamento de nós como seres espirituais. Então, nós temos que trabalhar essas mudanças, nos analisarmos de fato, né? Onde estão sendo as nossas quedas principais? Onde estamos tendo maior dificuldade? É na aceitação? É ainda no orgulho? É ainda na vaidade? É ainda nos prazeres materiais? É ainda na dificuldade de perdoar? É na nossa sempre intenção de primeiro julgar antes de avaliar? Quer dizer, onde está aí o nosso calcanhar de Aquiles que precisamos trabalhar para conseguirmos gerar as modificações necessárias para atingirmos esse nível de consolação? Então, na verdade, nessa parte, ele está nos alertando, nos solicitando para que a gente também trabalhe, porque não vai ter um estalinho de dedo e pronto, você melhorou. Nenhum espírito, por mais evoluído que seja, vai fazer com que num estalo de dedo a gente mude totalmente. Isso é um esforço de cada um, da necessidade de cada um. Então, nós temos aí que trabalhar os. E ele fala: não procureis essa força ou essa consolação em outro lugar, porque é nele que vamos conseguir. Ele está nos falando o quê? Que o mundo é impotente para nos salvar, ou seja, os bens materiais não vão nos aliviar da nossa dor, não vão nos curar. Então não adianta buscar consolação em bens materiais que não vai resolver. Nós temos que buscar a consolação através das orientações que Jesus nos deu, né? Ele deixou uma série de informações no seu evangelho, né? O evangelho de Jesus é um tratado de boa conduta, de ética, de moral, de como conseguirmos, de fato, nos aprimorarmos. Tanto é que ele falou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se nós não aprendermos a seguir as suas orientações, nós não vamos chegar ao Pai de forma alguma. É isso que ele está nos dizendo, né? Então não adianta procurar a força, a consolação em outro lugar. Ele é a força, ele é a consolação, e nós temos que ir em direção a isso, e para isso nós temos que trabalhar muito a nossa reforma íntima. E aí ele cita o Espiritismo, né? Ele fala ali que o Espiritismo, na verdade, é a porta que se abriu para a consolação. Por isso que ele fala: escutai-o. Ou seja, o que ele está falando? O que a doutrina dos espíritos está nos colocando? Quais são as informações que estão inseridas na codificação, principalmente ali no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, e tantos outros livros de autores, né, como Emmanuel, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Ou seja, o Espiritismo ele foi uma porta que se abriu para essa consolação. Imagina assim, é quando a gente começa a ler e entender que há um processo evolutivo, que há mecanismos encarnatórios que nos permitem os ajustes necessários, porque é no seio do lar que a gente se ajusta, é ali que se unem espíritos endividados entre si para se ajustar, né? Então, ele está nos dando essas informações através do Espiritismo, através do estudo. Por isso, nós temos que estudar, por isso que ele fala: instruí-vos. Nós temos que escutar adequadamente essas informações que estão contidas lá, se nós quisermos atingir aí uma evolução melhor. Por isso que ele falou que é o Consolador prometido. Só que esse Consolador, ele vem com uma carga de necessidade, de dedicação, de trabalho e de estudo. Se nós não nos dedicarmos ao estudo, se nós não nos dedicarmos a seguir aquilo que está escrito, não atingiremos essa consolação prometida. Então, o Espiritismo foi a porta que se abriu para todos, né? Para quem quiser, está lá, está determinado, está escrito, está orientado, está sendo mostrado.
de forma muito objetiva e de forma muito clara, que às vezes até assusta quando a gente vai fazer as leituras, né? Porque está tão claro, tão objetivo, que a gente até se assusta às vezes dentro de uma ou outra leitura, porque a gente às vezes se localiza nessas leituras no ponto de vista de onde nós estamos atualmente dentro do nosso padrão de evolução. E ele fala que para a gente entrar nessa porta, para a gente conseguir passar por essa porta, conseguir atingir a consolação, nós temos que extirpar, ou seja, retirar de nós toda impiedade, toda incredulidade e todos os erros. Ou seja, limpar o nosso coração. O que é limpar o coração? É retirar os sentimentos negativos que nós ainda carregamos. Então, para a gente conseguir atingir esses pontos, através do entendimento, da leitura, da busca, da reforma, é necessário extirparmos os sentimentos negativos que ainda nós carregamos. Então, tirar toda e qualquer impiedade, né, que está associada ao não perdão, ao julgamento, né, os erros que cometemos, tirar do nosso coração toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira, toda a intolerância que ainda podemos estar carregando, porque ele fala que e tudo isso, todo esse conjunto são os monstros que sugam o mais puro sangue e causam chagas. O que seria sugar o mais puro sangue? Puro sangue é no sentido da nossa energia, da condição da nossa energia vital, que faz o nosso organismo trabalhar de forma adequada e que precisa estar dentro de um equilíbrio vibracional. Então, se nós não trabalharmos essa questão da energia vital, permitindo que essas situações nos suguem essa energia, nós vamos entrar em processos de adoecimento e de sofrimento, com certeza. E lá no Evangelho também está escrito, né? Se o vosso olho é causa de escândalo, arrancar e jogar ao fogo. Não nós temos que arrancar o olho e jogar no fogo, mas ele é uma alegoria, é uma parábola. Ou seja, nós temos algo que nos atrapalha, que nos dificulta a evolução, que nos tira do rumo certo, busque isso que está lhe causando essa situação, arranque-a e jogue ao fogo. Fogo é a purificação, é a limpeza. Então, limpe-se daquilo que está atrapalhando o seu processo evolutivo. Porque se nós não fizermos isso, continuarmos na incredulidade, ou no erro, ou na impiedade, nós vamos continuar perdendo a nossa energia, que estará sendo sugada, nós sabemos como isso acontece muito bem, né? As brechas que abrimos para que espíritos mais inferiores entrem e nos dificulte ainda mais. Então, nós temos que começar a fechar essas brechas. Até lembro, não lembro qual foi o livro, que foi um livro do Dr. Inácio Ferreira. Ele fala que ele percebeu os processos associados à ação de espíritos obsessores quando ele chegou na casa dele, que ele gostava de gato, tinha um monte de gato na casa dele, e ele chegou na casa dele depois do trabalho, viu que tinha uma latinha de sardinha em cima da mesa e nenhum gato chegou perto, nada. E aí, quando ele começou a abrir uma pequena frestinha daquela lá, todos os gatos vieram. Então, ele associou isso com os processos obsessivos. Porque se você abrir uma pequena brecha, é ali que eles entram. E essas brechas, nós muitas vezes deixamos por causa, às vezes, de um orgulho, de um egoísmo, de uma vaidade, de uma mágoa. Então, são portas, às vezes, que se abrem, pequenas frestas que se abrem, que facilitam aí a entrada de ações de espíritos mais inferiores e que vão sugar aí, então, a nossa energia vital, e vamos aí acabar entrando em situações de dor, de sofrimento, de adoecimentos e assim por diante. Então, vamos começar a trabalhar, arrancar aquilo que nos é motivo de escândalo e jogar ao fogo, vamos nos purificar, né? E ele fala, no futuro, devemos ser mais humildes e submissos ao Criador, né? E a humildade não está vinculada à situação socioeconômica, não. A humildade é uma questão interna, de reforma íntima.
Nós podemos ter uma grande quantidade de bens materiais e sermos humildes, ou podemos ser paupérrimos e sermos orgulhosos. Então, humildade não está relacionada a bens materiais, está relacionada à nossa questão íntima, né? Ou seja, para sermos humildes, submissos ao Criador, nós temos que aceitar a sua vontade, né? Está escrito lá naquela nossa prece, né? Que Jesus deixou. Ele fala, seja feita a tua vontade. E às vezes é difícil de entender a vontade de Deus, né? Às vezes a gente se revolta até, não consegue entender os porquês daquelas situações que às vezes nós somos colocados. Mas temos que trabalhar a aceitação. E para trabalhar a aceitação, temos que trabalhar a humildade, a submissão à vontade maior. E isso ainda é difícil para nós entendermos. Mas temos que trabalhar essa aceitação. Aceitar não é simplesmente largar, deixar. Aceitar é entender o processo, é analisar o processo, é usar do raciocínio, né? Não da angústia. Nós temos que raciocinar frente aos fatos nos quais fomos envolvidos, através da humildade, submissão à vontade maior, e trabalharmos em cima disso, não simplesmente largar. Não, Deus quis assim mesmo e está tudo certo. Não, entender por que isso está acontecendo, de que forma está acontecendo, e o que eu tenho que aprender com essa situação que está acontecendo comigo. É isso que ele está falando na busca de sermos humildes e submissos ao Criador. Então, são ensinamentos, assim que aparentemente parecem fáceis, né, quando está ali escrito. Mas se nós formos destrinchar essas frases, nós vamos ver que isso é bem complicado. Ainda para nós é difícil, mas não é impossível, já que foi nos dado todas essas informações. Então, é em cima delas que nós temos que trabalhar. E ele fala, amai e orai, né? Olha só, amai e orai. O amai, nós estamos muito vinculados aos chamados dois mandamentos principais que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, não fazer ao próximo aquilo que você não quer para você, ou que você não quer que façam para você. Só que, apesar de serem colocados como os dois principais mandamentos há mais de 2000 anos, nós ainda temos muita dificuldade nesse amar. Aí a pessoa, não, mas eu amo a Deus. Tá, mas como? De que forma? Como você está buscando amar Deus? Porque amar Deus não é só da boca para fora, eu amo. Amar Deus é entender e amar a sua criação. Se você não ama a criação divina, como é que se ama a Deus? Se você não preserva a natureza que está ao seu redor, que é a criação divina, como é que se ama a Deus? Se você não trabalha para orientar as pessoas contra a importância de preservar o nosso planeta, como é que você ama a Deus? Se você fuma e joga sua pita de cigarro no chão, ou na floresta, ou no mato, como é que se ama a Deus? Né? Se você guarda mágoa e rancor de uma pessoa pelos atos dela, às vezes até atos criminosos, se você a julga de forma impiedosa, como é que se ama a Deus? Porque Deus ama aquele que cometeu o crime e aquele que é bondoso na mesma intensidade. Ele não distingue a intensidade de amor que ele distribui para toda a sua criação. Deus não ama os atos do Espírito, mas o Espírito, ele o ama profundamente. Então, nós temos que também entender esse processo de amar, que ainda nós não atingimos esse entendimento que é realmente amar. E quando ele fala, amai ao próximo como a ti mesmo, nós temos que entender, será que nós realmente nos amamos? Porque se a gente não se ama, como é que nós vamos gerar amor para o próximo? Se eu entro em viciações, se eu entro em sentimentos negativos, eu não estou me amando, eu estou me comprometendo cada vez mais com a lei divina e estou causando cada vez mais
problemas para mim. A ciência mostra muito bem isso. Ela mostra hoje que se você guardar rancor, se você não perdoar, se você não for grato, você libera substâncias no seu corpo que vão causar adoecimento, vão alterar o seu sistema imunológico, vão alterar a sua função endocrinológica, né? Vão causar, então, sofrimento e dor. E a ciência mostra também que se você perdoar, se você for grato, se você fizer preces, se você meditar, você libera substâncias que melhoram a sua função imunológica, melhoram a sua função endocrinológica, melhoram o seu bem-estar, melhoram as suas funções psíquicas e emocionais. Ou seja, parece que Deus criou o corpo necessário, o corpo físico necessário para nós, espíritos que estamos nesse planeta. Porque se eu vou por um caminho da ira, da mágoa, da intolerância, eu vou sofrer mais com adoecimentos. Se eu vou para o caminho do perdão, da gratidão, da busca do equilíbrio emocional através da espiritualidade, eu melhoro a minha situação do ponto de vista de saúde física, mental e espiritual e vou ter menos sofrimento. Então, olha só que interessante, a ciência já está nos mostrando o que o Evangelho vem falando há mais de 2000 anos. Então, não, se nós não aprendemos a nos amar, não vamos conseguir amar ao próximo. Se nós não entendemos o que é o amor divino, nós não vamos conseguir também amar a sua criação e ao próximo. Então, olha como o amar é uma coisa muito difícil que nós temos ainda que trabalhar, provavelmente por muitos e muitos anos, ou talvez muitas e muitas encarnações, para que possamos sair desse ponto e ir para um ponto melhor, né? Então, para a gente conseguir atingir esses pontos, a gente tem que começar a trabalhar o quê? O que o Evangelho fala, indulgência, benevolência, né? Está escrito lá. Humildade. Porque a gente consegue trabalhar benevolência, humildade e indulgência, a gente começa a desenvolver compaixão. E a compaixão é o entendimento das necessidades do nosso próximo, né? Do entendimento do espírito que desenvolveu esses atos por algum motivo. E se nós começarmos a desenvolver a compaixão, nós estamos a um passo de desenvolver a verdadeira caridade. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Porque a verdadeira caridade não é um ato de dar, é um ato de doar-se. Nós temos que aprender a nos doarmos e não simplesmente dar. Dar um objeto, dar uma cesta básica, ajuda, claro que ajuda. Dar um dinheirinho no farol, mas o doar-se é uma coisa muito maior, que requer todo esse equilíbrio de humildade, de benevolência, de indulgência, de compaixão, para que a gente realmente aprenda a doar-se. Como Jesus doou-se, né? Ele foi ali o exemplo maior do que é doar-se, porque doou-se a toda a humanidade, né? E perdoou toda a humanidade. E fez a divisão, né? Quer dizer, nada antes e depois de Cristo, assim, mudou tudo. Foi um divisor, né? Olha as mudanças que ocorreram no nosso planeta depois da vinda dele. Quer dizer, um único ser, um único espírito, mas com uma força espiritual tão grande que modificou o planeta. E vem modificando e vem nos conduzindo, e tenho certeza que a sua condução vai nos levar realmente à reforma necessária que o planeta precisa. Então ele fala, sede dóceis. Sede dóceis é não julgar. Do espírito, das suas fraquezas, das suas necessidades, assim como as nossas. Lembrando lá que no Evangelho está escrito, né? Os mansos é que herdarão a terra. Os mansos são aqueles que procuram equilíbrio emocional, são os que não procuram julgar ou condenar, são os que procuram o equilíbrio através da tolerância, da paciência, da benevolência, da compaixão. Esses são os mansos, são esses que herdarão a terra. Ou seja, no processo evolutivo do planeta, são eles que estarão aqui. Aqueles que não atingirem essa mansuetude, aqueles que não atingirem esse ser mais dócil, esse ser mais humilde, infelizmente não poderão habitar um planeta que atingiu um nível já de evolução. Então, olha quantos alertas num único parágrafo, né? Sede dóceis, está lá avisando. Amai e orai.
Ele está avisando, né? O orar é por quê? Porque é a busca da conexão, né? É através da oração, da meditação, que nós buscamos essa conexão com algo superior a nós ou com algo divino, né? Então, orar é o mecanismo pelo qual a gente tenta se ajustar ao que é mais superior a nós. E hoje a oração e a prece estão sendo estudadas, inclusive com exames de imagem, para ver o que acontece com o seu cérebro quando você faz uma prece, uma oração. Inclusive, além disso, eles dosam substâncias no nosso sangue quando nós estamos em prece, para ver quais são as substâncias que aparecem no nosso sangue no momento de uma prece. Então, olha só que a ciência está mostrando que o nosso cérebro tem uma atividade funcional diferente quando você reza, e que isso faz liberação de substâncias benéficas ao nosso corpo. Então, talvez seja por isso que ele falou, orai, porque orar, além de nos conectar com o superior, nos permite um equilíbrio maior do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico e mental, né? E ele fala ali, ó, invocai do fundo do coração. Invocar do fundo do coração, quer dizer, nesse momento de orar e de amar, me lembrou um capítulo também do Evangelho, que é o capítulo 27, que ele fala no capítulo Pedi e obtereis em qualidades da prece, no item 4. Esse item 4, quando eu li, que eu estava lendo, estudando um pouquinho, porque assim, o foco meu de estudo é sobre mecanismos da prece e funcionamento físico, né? Assim, para quem não sabe, eu faço a parte da neurologia, da neurociência, e faço um estudo mais aprofundado de como o nosso corpo responde às questões da prece e da meditação. E aí, lendo lá sobre qualidades da prece, os Espíritos nos aconselham o seguinte: ele fala que para que a prece seja agradável a Deus, é necessário que nós purifiquemos o nosso coração. Ou seja, ele está falando ali que para que a prece se eleve, para que a prece chegue aos seus objetivos, que seja agradável a Deus, é necessário que a gente purifique o coração. O que é purificar o coração? Retirar as mágoas, retirar os rancores, retirar a inveja, retirar a intolerância, tudo que está abafando o nosso coração. Se nós formos pensar na nossa criação, né, quando vem lá escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele nos fez a imagem e semelhança em espírito, não em forma física, né? E nos fez perfeitos? Não, nos fez perfectíveis, ou seja, nos fez para buscarmos, através do esforço próprio, a perfeição. E isso é um trabalho constante, contínuo, e que faz com que a gente busque gradativamente, a partir dessas orientações, invocar de um coração, mas um coração purificado, o orai e o amai. Então, para purificar nosso coração é um trabalho enorme, difícil, né? Porque nós, seres espirituais, fomos criados puros. Mas nós fomos, com o tempo, jogando como se fosse uma lâmpadazinha, né? Onde nós fomos jogando inúmeros véus escurecidos, abafando a nossa luz. Mas se nós começarmos a retirar esses véus, a luz está lá, ela nunca se apagou, ela sempre esteve presente, nós só a abafamos. Então, é o momento de começarmos a retirar esses véus que estão abafando a nossa luz, para que através da nossa luz nós possamos aí chegar ao nosso Criador, né? Aquela parábola do festim de núpcias, né? Onde o Senhor manda o seu servo convidar as várias e várias pessoas para virem a festim de núpcias. Então, muitas pessoas se negaram a ir, mas aqueles que chegaram para poder entrar, era necessário que estivessem com as vestes nupciais, ou seja, com as vestes brancas, que é a pureza, é a limpeza. Então, se você não buscar a limpeza, se você não buscar a pureza, se você não limpar o seu coração, você não vai poder entrar na festa de núpcias, que seria a entrada num plano superior, num plano melhor de melhoria. Por isso que ele fala
ali quando a gente vai em evolução em dois mundos, que André Luiz fala sobre mecanismos vibracionais, ali a gente entende um pouco mais sobre isso, né? Porque o mecanismo vibracional, hoje também em estudo, está mostrando que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos criam em torno de nós um campo vibracional eletromagnético que oscila. Hoje nós temos métodos de dosagem desse campo eletromagnético, e eles viram que esse campo eletromagnético ele oscila de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades. Então, ou seja, tudo é vibracional. E André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, falou exatamente isso. Através dos nossos desejos de pensamento, nós formamos formas de pensamento, ou seja, a energia que está ao nosso redor. E essas formas de pensamento se afinizam com vibrações semelhantes, formando o que ele chamou de egrégoras, que é o conjunto de formas de pensamento semelhantes. E essas egrégoras trazem toda a sua energia de volta para nós, ou seja, que nós estamos emitindo, nós estamos recebendo potencializado. Nós temos que nos atentar a essa situação de como, o que estamos pensando, de que forma estamos agindo, quais são os nossos reais desejos e vontades, para que a gente possa entender em que patamar vibratório nós estamos. Porque esse patamar vibratório é que vai nos conduzir. Quando nós desencarnarmos, Deus não está nos mandando para os umbrais ou para as regiões mais inferiores. Não, Ele não está mandando, não. Nós é que estamos indo pela nossa própria vibração, porque as vibrações se afinizam. Então, se você está numa faixa vibratória, você não vai conseguir ir com uma faixa vibratória superior à sua, a não ser que você busque a sua melhoria. Que você mude sua forma de pensamento para atingir egrégoras superiores. Então, olha como o Evangelho, segundo o Espiritismo, e como a doutrina espírita, nas várias informações de André Luiz de Emmanuel, nos mostram os caminhos pelos quais nós temos que percorrer, que estamos dentro do mecanismo vibracional. Por isso que ele fala, instruí-vos. Instruí-vos é o buscai e achareis. Então, nós temos que trabalhar essa busca, né, para conseguir achar esse equilíbrio necessário, né? Então, para atingirmos esses patamares, aí ele fala, né, se nós conseguirmos ir trabalhando e atingindo esses patamares, ele vos enviará o seu Filho bem-amado. Ou seja, estará aí sim fazendo essa união, né? Se nós irmos em busca dele, ele virá também em busca de nós. Aí teremos essa união, né? A união com o sublime, a reintegração nossa com Jesus e os espíritos superiores, né? A retomada do caminho como filhos pródigos que todos nós. Então, veja, é uma sequência de informações para que a gente possa se reintegrar de novo às questões espirituais e atingir níveis que nos permitam alcançar a questão da sublimidade, a questão da reintegração. Porque se não fizermos isso, nesse processo transicional que o planeta está entrando atualmente, nós vamos ficar de fora, né? Porque quando um planeta transiciona para uma vibração mais sutil e melhor, só vai comportar espíritos aqui que estejam mais ou menos dentro da mesma vibração que o planeta vai atingir. E como um mecanismo vibracional, se nós não estivermos dentro desse mecanismo vibracional na mudança planetária, nós não vamos conseguir ficar aqui por uma simples questão de afinidade vibracional. Vamos ter que ir para lugares que estão dentro do nosso padrão vibracional atual como espíritos. Então, assim, são informações que realmente nos fazem pensar muito, analisar muito, nos levam a várias situações que o Evangelho e a doutrina espírita nos colocam, esclarecem, que nós temos que estar atentos não só ao parágrafo, mas palavra a palavra, frase a frase, tem que ser estudada, analisada e buscada. Ou seja, amai-vos, instruí-vos, orai e vigiai. Essa é a grande mensagem. Muito obrigado a todos, espero ter sido aí ter contribuído de alguma forma aí com vocês, Rose, e fico sempre à disposição para novas falas. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, meu amigo. Realmente foi bastante esclarecedor, bastante elucidativo os seus comentários, né, o que nos leva
a sempre buscar nos aprofundarmos mais no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em todos os livros do Pentateuco temos muitas lições a aprender e, acima de tudo, colocar em prática. Então, mais uma vez eu agradeço você ter aceito o nosso convite e que no futuro possamos ter mais oportunidades de conversarmos, de te ouvirmos e buscar crescermos juntos, que esse que é o mais importante, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje e eu queria pedir à nossa irmã Joana. Joana, seria possível, por favor, minha amiga, você ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Posso? Agradecemos ao palestrante pelo estudo da noite, que Deus o abençoe. E vamos todos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, rogando a eles o amparo, o auxílio e a ajuda para o nosso caminhar. Que procuremos, a todos os momentos, trabalharmos dentro de nós as nossas dificuldades, com a certeza do amparo divino, mas que tenhamos sempre o esforço, a vontade, a vigilância, para que possamos caminhar nos modificando. O caminho, às vezes, é um pouquinho difícil, mas ele nos ampara e nos dá as oportunidades, que estejamos observando a todas as oportunidades que surgem para nos ajudar, seja através de um livro, de uma página, de uma palavra amiga, de um programa na rádio. Todos os momentos o Pai nos auxilia, que estejamos atentos e agradecendo sempre a Jesus e ao Pai amoroso, por esse amor imenso que Ele tem por todos nós. Que Ele nos abençoe todos os companheiros que fazem parte desse estudo, a todos os nossos irmãos que nesse momento passam por alguma dificuldade, envolver o nosso Estado, envolver o nosso Brasil, envolver, Senhor, o nosso planeta, para que haja paz, harmonia, fraternidade e respeito entre as criaturas. Que Jesus nos ampare e que o Pai amoroso nos fortaleça, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigada a todos vocês, meus irmãos, por estarem conosco, ouvindo essa palavra, esse esclarecimento. Ó, um beijo no coração de todos. Uma boa noite de muita paz, de muita luz. E, Alexandre, mais Beijo a todos. leve o nosso abraço aos companheiros da sua casa espírita e à sua família. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, amigos.